Está valendo, pessoal. Então, agora é o seguinte, começo a gravar aqui falando sobre pedogênese, a formação dos solos, né? Então, nós estamos aí com o nosso livro aí, página 43 aí, falando sobre essa formação de solos aí, tá certo? Então, primeira coisa, antes de começar com esse lance de formação de solos e tal, gostaria de falar para vocês o que é o solo, né? Então, o solo é o quê? Né? É essa terra que nós pisamos aqui na superfície e tal. Mas agora preste atenção, conforme o profissional que você estiver conversando, né, ele vai definir solo de maneiras diferentes. Né? Se você for conversar com um geólogo aí, certo? Um geólogo, ele vai dizer o seguinte, ó, o solo é a rocha-mãe devidamente fragmentada, ou seja, era essa superfície dura aqui da antiga, né, placa tectônica, né, daquelas camadas de rocha lá embaixo e tal. Então, ela foi fragmentada pelo intemperismo. Então, essa rocha fragmentada, que nós pisamos aqui em cima dela, assim, né, que o pessoal chama normalmente de terra, então, para ele, isso é o solo. Então, o solo vai ser considerado só a rocha mãe fragmentada. Então, se for num lugar deserto, onde é que só tem areia e tal, né, a pessoa vai dizer, isso aqui é o nosso solo. Né? Então, é a rocha mãe fragmentada. Agora é o seguinte, conforme a profissão, a pessoa vai acrescentar aí, né, vai falar um pouco mais do que seja solo. Né? Então, o engenheiro agrônomo, você pergunta, solo é o quê? Aí ele vai dizer, essa camada onde é que nós pisamos, até aí tudo bem. Depois ele vai dizer, solo, então, é o conjunto aí da rocha mãe fragmentada, certo? Que você chamaria de areia. Então, é a rocha mãe fragmentada, mais humus, certo? Material orgânico, mais humus, certo? Mais ar, porque dentro do solo também tem ar, mais ar e mais água. Então, o engenheiro agrônomo estaria falando para você o que seria um solo com capacidade de nascer uma planta ali, entendeu? Então, ele vai dizer, solo é isso, cara. Nós vamos fazer o quê? Uma análise do solo. Nós vamos analisar os vários aspectos, né, que tem aquele solo ali, tá certo? Aspectos químicos, né, quantidade de material biológico lá por polegada, né? Então, nós vamos estudar o solo. O solo, para ele, então, tem ar, né, que é muito importante, o solo para ele tem humus, né, o solo ainda tem água e também o solo é parte da rocha-mãe fragmentada, certo? Então, é esse solo aí que nós vamos estudar, tá certo? Então, aqui, o que normalmente chamamos de solo, de forma genérica, muitas vezes se refere à superfície, que dá suporte físico para a vida aqui no nosso planeta, certo? Agora é o seguinte, passar aqui para baixo, peraí. Depois aqui fala assim, para que a pedogênese, ou seja, a formação do solo aconteça, é necessário um processo contínuo de intemperismo. Então, nós temos aqui o solo que vai se modificando com o passar do tempo, certo? O solo vai se modificando com o passar do tempo porque existe uma ação de intemperismo sobre aquela superfície. O intemperismo sobre as rochas, né, partes maiores, depois o intemperismo sobre essa rocha já fragmentada, né? Nós temos, então, a quebra dessas rochas aí que eram duras para caramba. Nós temos a quebra delas por causa de mudança brusca de temperatura, a infiltração de água lá dentro leva outros minerais, fazendo com que a rocha enfraqueça. Nós temos a ação do vento, tudo quebrando essa rocha. Só que aí, essa rocha fragmentada ainda não vai ser todo o tipo de solo que nós conhecemos. Né? Nós ainda vamos ter aí a natureza fazendo essa mistura com outros materiais, tá certo? Então, pedogênese, né, o estudo da formação do solo, né? E daí a palavra gênese, aí, né, a formação, o início de alguma coisa. Então, nós temos aqui, né, nessa outra página aqui, que é na página 44, nós temos esse primeiro desenho aqui nos falando sobre essa evolução do solo, né? Como é que isso vai acontecer. Então, nós temos a rocha mãe aqui, aquela rocha durona mesmo, que ficava sobre a superfície da terra toda, né? Quando ela estava esfriando aí, né? Essa primeira parte sólida aqui, né? Então, nós vamos ter a ação aqui da chuva, da mudança de temperatura e tal.
Então, nós vamos ter o quê? Essa rocha fragmentando, ela ficando em pedaços menores, 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 até virar o que a gente vai chamar de grânulos, grânulos mais finos, né, que seria o microgranular, grânulos mais grossos, que seria o solo macrogranular, né? E aí depois essa rocha se desfazendo todo em pedaços, aí a gente vai ter um monte de areia formado aqui, né? Então, nós temos aqui uma rocha onde não vai nascer plantas aqui, tá certo? Porque são rochas bastante duras, não tem material orgânico nem nada. Depois nós vamos ter que a rocha fragmentada, onde raízes podem penetrar pelo interior da rocha, né, e formar aqui, né, uma área coberta com vegetais. Então, os vegetais vão entrando por aqui assim, vão entrando com as suas raízes entre as rochas, né, e vão modificando isso aí, vão formando o que a gente vai chamar de solo. Por que disso? Né, esse solo orgânico aí? Porque esse material orgânico ele vai morrendo também, caindo partes no solo, né, na areia. E isso vai misturando, aí vai formando aquele solo agricultável, né, aquele solo que vai dar mais possibilidades ainda de nascerem as plantas, tá certo? Com o passar do tempo, nós vamos ter o quê? Essa camada aqui, que era ainda de pedriscos, ela vai ficando mais fina ainda, né, formando o que a gente chama aqui de horizonte A, que vai ser o quê? Aquela camada de areia já misturada com materiais orgânicos, né? Então vai ser o horizonte A, né? Um horizonte fértil. Depois a gente vai ter essa camada aqui, né, intermediária aqui, né, que atualmente, quando o solo é completo, a gente chama de horizonte C, né? Então, com o passar do tempo, nós vamos ter uma camada intermediária. Então, nós vamos ter o horizonte A, que é bastante fértil, né? E esse material aqui vai perdendo esse humus e essa fertilidade assim que você vai cavando mais para o interior. Então, nós temos o horizonte A, que é bastante fértil, depois o horizonte B, que já é uma mistura, né? Já é um entremeio dessas pedras aqui com a parte que é um solo fértil. Então, nós temos aqui o horizonte B, né? E aqui embaixo, né, nós vamos ter o aumento daqueles pedregulhos, daquelas partes mais duras aqui, certo? Mas ainda fragmentado, né? Ainda em partes menores. E depois aqui embaixo, né, lá na rocha mãe, lá na rocha matriz, lá embaixo, vai ser bastante dura, tá certo? Vai ser aquela rocha já bastante dura, em blocos bastante grandes, tá certo? Então, nós temos aí, né, o horizonte A, que é bastante fértil, e essa profundidade aqui, ó, do horizonte A, essa profundidade varia conforme o lugar que você estiver pesquisando, certo? Então, nós temos aqui na nossa cidade, produtora de café, um horizonte A bastante profundo, graças a Deus, planta-se o café aqui com qualidade e o café vai levando as suas raízes para grandes profundidades, certo? Então, o café vai descendo com essas raízes no horizonte A, onde ele vai encontrar esse primeiro horizonte aqui, um solo que a gente chamaria de um solo pronto e completo, né? Um solo maduro. Vai ter o quê? Vai ter ali a questão orgânica, vai ter ar, vai ter água, tá certo? Então, vai ter a rocha mãe fragmentada, né, que seria a areia, né? Vai ter tudo isso disponível para o cafezal. Raízes profundas. Depois, nesse horizonte B aqui, ó, mesmo que não consiga humus para sustentar a planta, as raízes profundas ainda vão encontrar um pouco de água, certo? Água. Então, nós temos o quê? Um período que, às vezes, é um período grande, longo, de seca aqui na nossa cidade, né? Um período longo de seca, né? Aquela terra seca, aquela poeira danada e tal, até lá no cafezal mesmo, a terra está seca, poeirenta. Só que o cafezal está com aquelas folhas verdes, você olha que ele está bastante saudável ainda, num período que o sol está implacável, né? E ainda aquela planta está bastante saudável. Por que disso? Raízes profundas, ele vai buscar umidade bastante profundo mesmo, certo? Então, não precisa que na última profundidade, onde que a raiz alcança, seja um lugar que tenha uma grande quantidade de humus, né? Mas precisa alcançar água. Então, a raiz profunda vai alcançar isso, vai manter a planta viva. Agora é o seguinte, eu disse, esse horizonte A pode ser bastante profundo. Em alguns lugares no mundo, né, o horizonte A é bem raso,
E depois do horizonte A aqui, ó, você já tem o horizonte C. Não é um solo tão desenvolvido assim. Nós temos um exemplo em algumas áreas do Nordeste do Brasil, né, onde que ao invés de ter um horizonte A com 2 metros de profundidade ou mais, nós temos em algumas áreas do Nordeste o horizonte A com 40 centímetros só. Depois você já tem aquele pedregulho danado, né, que não vai servir para as plantas nem nada, e esse pedregulho ali está misturado lá o sal, cloreto de sódio, isso comum. Tem muito desse material misturado lá nesse pedregulho. Aí sabe o que acontece? Quando o pessoal, nesse lugar que tem um horizonte A bastante raso, resolve fazer algum tipo de irrigação, se você jogar pouca água, vai molhar os 40 centímetros do horizonte A, você pode plantar ali alguma coisa e vai ter uma colheita razoável. Agora, presta atenção, se o pessoal fizer lá um trabalho e colocar aquele maquinário mais moderno lá de irrigação e colocar muita água nesta terra, sabe o que vai acontecer? Esta água em excesso vai atravessar os 40 centímetros aqui de horizonte A e depois vai molhar essa parte de baixo que tem muito sal, né? Muito cloreto de sódio. Aí vai acontecer o seguinte, essa parte que está muito profunda, que está mais profunda um pouco, digamos assim, né? Ela vai molhar, então o sal vai diluir na água. Diluir na água. E aí o que acontece? A hora que você para de irrigar, vem aquele calor forte, que eu já citei aqui no Nordeste, e vai fazer essa água evaporar. Essa água que está com sal diluído nela, ela começa a subir para a superfície, né? E ela vem trazendo o sal até na superfície. E todo mundo sabe que quando a água evapora, o que acontece? Ela evapora sem carregar o sal, né? Ela separa do sal. Então a água evapora e deixa na superfície, está lembrado aqueles 40 centímetros que eu falei de horizonte A? Deixa o sal naquela superfície. E aí o que acontece? Ocorre uma salinização desse terreno. Então, você foi irrigar pensando que melhoraria a sua produção e, na verdade, piorou. Encheu o terreno de sal. Então, em muitos lugares, a irrigação, né, não é uma boa ideia. Né? Irrigação em grande quantidade. Tem que fazer um estudo do solo, qual é a profundidade do solo que você não vai encontrar sal. Né? Então, em grandes profundidades, quanto que eu posso jogar de água? Porque não é só se empolgar e porque agora tem uma bomba elétrica lá jogando água na lavoura que eu vou deixar jogar água com exagero. Né? Antes, quando ele jogava com um regador ali, né, em 40 centímetros de profundidade, dava produção, e agora piorou. Tá? Então, há que se ter um cuidado quando vai fazer irrigação de qualquer área, tem que fazer um estudo. Aqui nós temos, né, aqui falando sobre os horizontes, o autor citou aqui para nós esses horizontes aí. Então, quando nós fomos dividir os horizontes aí da Terra, né, do solo, nós começamos a seguir as letras do alfabeto, porque ficaria bastante fácil. Então, esse horizonte superior, esse horizonte de cima, aí, onde é que a gente literalmente pisa no chão, seria o horizonte A, né, com o seu humus, né, com os seus materiais, e depois, logo abaixo, já tendo modificações, então seria o horizonte B. Daria abaixo o horizonte C, com modificações dessa forma. Então, o horizonte A é o primeiro, tem aquele tanto de humus, tem aquele material ali que é a rocha-mãe fragmentada, tem água, tem ar, tem tudo. Então, seria o horizonte A. Depois, o horizonte B, você vai tendo a diminuição desses materiais orgânicos aqui, certo? Modificando também, né, o tamanho dos pedriscos e pedregulhos. Depois, o horizonte C, né, com grande parte, né, de material, né, rochoso, menos quase nada de humus e tal. Então, queria falar para vocês o seguinte, sobrou aqui, logo no primeiro pontinho aqui em cima, ó, essa camada aqui, chamada horizonte, e quando eles deram esse nome aqui, só essa bolinha aqui, algumas pessoas diziam o seguinte, encontraram um outro horizonte de terra em cima do horizonte A, como é que é isso? Porque isso foi colocado depois. Porque olhando os horizontes da Terra, nós começamos com A, B, C, D, como se fosse 1, 2, 3, 4.
e aí depois precisou de colocar um horizonte a mais a ser estudado em cima do A. Então, essa bolinha aí, muita gente falava de zero, né? Até aprendeu isso na escola. Na verdade, seria um horizonte O. O de quê? De orgânico, né? Então, é o seguinte, por que isso aí aconteceu depois? Por que o O, que é o primeiro aí, não seria o horizonte A? Depois o B, o C, o D e tal. É porque quando nós começamos a estudar essas camadas do horizonte aí, né, as pessoas que estudavam isso aí começaram a cortar lateralmente o solo a partir de áreas agricultáveis, certo? Então, vamos supor, chega numa lavoura, corta o horizonte lateralmente, você vai ver o horizonte A, com toda a possibilidade de nascer ali as plantas e tal, e vai descendo. Agora é o seguinte, quando nós estudamos de maneira mais profunda, né, estudamos de maneira mais completa a formação do solo, nós descobrimos que em alguns lugares, certo, por isso que não vimos isso de primeira, descobrimos que em alguns lugares nós temos esse horizonte orgânico, ou seja, acima do horizonte A, nós temos uma camada de material orgânico, só isso. Né? Não tem a rocha mãe fragmentada, não, é só orgânico mesmo. Que você chamaria simplesmente de um montão de folhas podres, certo? Folhas, galhos, cascas de árvore caída ali, cascas de ovo, animais mortos, frutas podres, esse material orgânico todo. Né? Então, não foi estudado de primeira, assim, né, para isso ser chamado de horizonte A, porque esse material ocorre em florestas, e florestas equatoriais, por exemplo, na nossa Amazônia. Então, ele precisou de ser formado, estudado como uma nova camada, sabe por quê? Porque indo lá na Amazônia, quando você vai tentar chegar até o solo, né, propriamente dito, lá em alguns lugares no meio da floresta, você pode cavar o quê? Às vezes 40 centímetros nessas folhas podres? Sim, mas às vezes você vai furar no meio dessas folhas podres, não vai encontrar terra, você vai furar ali no meio 1 metro desse material, para depois começar a encontrar o que você chamaria normalmente de terra. Né? Você furou 1 metro, e agora que encontrou, né, a tal da terra, né, o solo que a gente conhece, o horizonte A. Então, essa camada de 1 metro de material orgânico, ela é um diferencial incrível. Ela é muito importante, ela tem que ser estudada separada, certo? Então, o que acontece? Nós temos uma quantidade de micro-organismos funcionando ali, que é uma coisa incrível, certo? Então, o pessoal gosta de falar assim, ó, no meio daquele material orgânico apodrecido ali, você coloca lá o seu pé em cima do material e faz um risco ao redor dele ali. Se você cavar no rumo da sua pegada, né, se você cavar ali 30 centímetros, vai encontrar organismos macro, né, que dá para você ver com os seus olhos nus ali, ou então organismos micro, mas em tão grande quantidade que naquelas florestas de taiga, naquelas geladas, você não vai ter isso na floresta toda, essa diversidade de animais. Agora imagine isso. Então, ali é um mundo à parte, né? Tem um mundo de animais diferentes ali que tem que ser levado em consideração. O processo de apodrecimento, o tanto que aquilo vale para as plantas, né? As árvores grandes, né? Chegamos à conclusão que a floresta amazônica vive por causa dela mesma, né? Não é por causa do solo ali, que é muito fértil, nem nada disso. O solo é pobre, mas tudo que cai da floresta apodrece e ela reaproveita. Então, o que nós temos? Um horizonte O aí, né, de orgânico, um horizonte muito importante que tem que ser estudado e foi estudado posteriormente. Por isso, não deu para começar com a nomenclatura A, B, C, D a partir do orgânico. Né? Foi visto isso depois. Nós temos aqui no Brasil outras regiões que podem ter esse material orgânico aí em quantidade grande, né, a ponto de ser estudado como uma camada de solo. Por exemplo, na Mata Atlântica, né, em algumas áreas ainda preservadas, né, o pessoal vai lá e vai notar que as árvores são um pouco mais espaçadas, não é tão chuvoso igual a floresta equatorial, mas ainda assim tem essa perda de folhas e materiais orgânicos que vão formar uma camada importante ali, certo? Então, essa camada aí seria o horizonte orgânico. Depois, aí sim, começa no que a gente entende normalmente como solo, que para nós aqui, né, áreas de agricultura,
o horizonte A, o B, o C, que corresponde à rocha-mãe inalterada, né? Lá embaixo, lá você tem um horizonte que seria a rocha, que o R, que não seguiu as letras do alfabeto, o R lá, que é aquela rocha-mãe dura pra caramba e bem profunda lá assim, com variações de distância entre o solo até essa rocha-mãe lá embaixo, tá certo? Isso aí varia conforme o nível de intemperismo, de material correndo ali nos perfis, total de água, de chuva, vento, esse tipo de coisa passando por ali, certo? Então, às vezes, você tem variação nessa altura aí. Aceita uma aguinha aí logo de manhã. Mas nós temos, né, hoje só 10 horários, então vamos nos manter úmidos aqui. Tá? Então, nós temos aqui, né, os tipos aí de solos aí, certo? Algumas formações aí, né? E aqui nós temos, né, aqui um perfil do solo, né, a matéria orgânica bastante forte aqui assim, certo? O autor poderia ter colocado um pouco mais escuro aqui para ficar mais claro. Isso foi bom, mais escuro para ficar mais claro aqui, certo? Então, para a gente perceber que esse material orgânico. Depois você tem o que é comumente chamado de solo, que nos perfis horizonte A, suportando aí as raízes, né, com humus para que elas se alimentem, com água, né, com ar também, né? Porque se o solo não tiver ar, ele vai ser o quê? Ele vai ser comparado com uma argila, né, como se fosse um barro finíssimo e que você molhou e prensou assim, ele não vai ter condição de nascer uma planta ali dessas mais comumente agricultadas pelo ser humano, não vai ter condição de nascer. Imagine esse solo finíssimo, molhado, como uma argila, no período de seca vira o quê? Vira uma pedra. Não vai nascer nada lá. Então, por isso que eu falei da necessidade de nós termos ar dentro do solo, de nós termos água, de termos humus, tá certo? Depois aqui a gente tem essa sequência aqui, né, mais granulada aqui, horizonte B, horizonte C, né, nível freático aqui, né, aquela água lá, né, no nosso subsolo, né, e lá por baixo a rocha matriz bastante protegida, digamos assim, do intemperismo lá de cima. A rocha mãe lá no fundo ela tem uma tendência a não se modificar, né? Assim que essa parte aqui, às vezes tem erosão, ela seja arrancada daqui pelo intemperismo, vai tirando material daqui, ó. Se isso aqui fosse desgastando, né, mais tarde o intemperismo vai ter efeito aqui nessa rocha mãe aqui embaixo. Mas por enquanto não, isso aqui é um solo bastante completo, maduro, todos os horizontes. Então esse solo aqui vai ser, né, o sonho dos agricultores, tá certo? Então isso aqui, você mantendo isso aí desse jeito, sem desgastar, né, sem perder solo, sem deixar que ocorra erosões e tal, aí você tem um solo para agricultar com qualidade por muito tempo. Outra forma de classificar o solo é pela sua textura, ou seja, pelo tamanho de seus grãos. Dessa forma, destacam-se solos arenosos, né? Então, nós vamos ter aí os solos chamados de macrogranulados. Eles têm areia e você percebe essas areias assim, tá certo? Possuem grande porcentagem de areia na sua constituição. Partículas são visíveis e facilmente separadas umas das outras. Então, você pega aquele grão de areia ali e consegue separar um grão de areia do outro, tá certo? Então, esses aí são chamados de solos arenosos, né? Então, possuem uma porcentagem de areia bastante grande. Nos solos arenosos, a infiltração é facilitada possuindo uma grande permeabilidade. Olha essa palavra, permeável, né? Então, a água pode se infiltrar nele com facilidade. Mas, por outro lado, apresenta baixa retenção, ou seja, a água entra nesse solo, mas ele não vai conseguir reter essa água. Como a água passa direto para entrar dentro do solo, ela continua fluindo para baixo, né, e vai sair dali em pouco tempo. Na construção civil, estradas, por exemplo, com alta porcentagem de areia, não atolam na estação chuvosa, enquanto na seca, né, não formam poeira. Então, você não tem aquela parte de grãos finíssimos para virar poeira. Tá? Então, e na época da chuva, a água passa ali de lado e infiltra e vai embora. Então, não fica aquele barro atolando, entendeu? Por isso que o pessoal aí já deve ter ouvido assim, alguém dizer o seguinte, ó, naquela estrada lá de terra aqui ao redor da cidade, passaram lá uma máquina e aí depois quando choveu, piorou, virou
aquela coisa complicada lá, certo? Virou aquele mundo de barro. Agora, de vez em quando, o pessoal fala assim, ó, eles cascalharam a estrada, ou seja, colocou cascalho na estrada. E aí o que acontece? Melhorou. Por quê? Porque a chuva bate, infiltra e a água sai. O cascalho fica lá duro, os carros passam normalmente. Na época de seca, como tem muito cascalho, tem pouco material fino para fazer poeira. Tá? Então, isso aí são solos chamados de arenosos. Depois, argilosos. Nesses solos, as partículas são microscópicas, ou seja, são microgranulados, caracterizados por grande impermeabilidade. Ou seja, as partículas são tão pequenas e elas juntam-se entre si, que aí o que acontece? Não vai dar para ficar entrando muita água ali, tá certo? Então, vão ser solos diferentes. São facilmente moldados, densos e plásticos. Plástico, quando fala isso, significa que se você pegar esse solo argiloso, né, misturar ele com a água ali assim, você pode moldar isso aí, né? Você pode fazer alguma coisa até artística com esse material, entendeu? Então, ele tem partículas microscópicas. Quando você joga água ali e mistura, é como se você estivesse misturando água numa farinha, entendeu? Então, vai virando aquele barro fino e quando vai endurecendo, você pode moldar isso. Por isso que fala que é plástico, né? Ele tem como ser moldado, né? O solo argiloso é utilizado em argamassas de acabamento, revestimento, bem como na produção de telhas, tijolos que adquirem resistência quando aquecidos, né? Então, aqueceu, você faz ele perder mais líquido ainda, né? E aquelas moléculas se juntam mais ainda, ficam bastante duros os materiais que você faz com esse tipo de solo, né? Em função de sua característica de grande impermeabilidade, também são utilizados nas construções de barragens de retenção de água, muito comuns em áreas semiáridas do Brasil. Então, presta atenção. Imagine se o cara for tentar fazer uma barragem ali assim, né? Ele vai fazer um açude e vai juntar aquele mundo de cascalho na frente ali do rio para segurar a água. Não tem jeito, a água passa no meio do cascalho e sai do outro lado. Então, não vai fazer um açude com cascalho. Tem que ser com solo argiloso, aquele solo preguento que seria, né, comparado aqui à nossa terra vermelha, aqui onde é que planta café. Se aquilo ali tiver uma certa mistura de água e você colocar lá para fazer uma barragem no rio e prensar esse material, né, você compactar esse material, a água não passa. Por quê? Porque ele é microgranulado, é fininho demais, as moléculas ficam muito próximas, a água não passa. E aí você faz uma barragem. Ao passo que se você tentar fazer uma barragem de cascalho, a água passa entre o cascalho e sai do outro lado, tá certo? Então, isso aí, falando em barragens aqui, na retenção de água e tal, né? Já vi, né, uma questão dessa aqui numa das minhas provas e também já, falando de outra forma, já aconteceu também no Enem. Então, tipos de solos, né? Quando falar em tipos de solos aqui, é classificação dos solos, né? Então, solos chamados solos zonais, né? Então, classificação aqui. Quanto aos fatores de formação do solo, são classificados em zonais, ou seja, os solos são formados da rocha-mãe, certo? Ela se fragmentou e virou aquela terra ali nos perfis. Agora, quando fala em solos zonais, nós temos o quê? Aquela rocha-mãe fragmentou e o solo que está em cima da rocha-mãe é parte dela, certo? Então, o que acontece? É um solo formado da rocha-mãe que está imediatamente embaixo lá. Então, aqui, ó, são solos formados sob a rocha de origem, caracterizados por serem bem desenvolvidos em função da influência do clima e da vegetação. Apresenta os horizontes ABC e estão associados a áreas pouco declivosas ou com pouco declive. Então, presta atenção. Traduzindo isso aí, vou falar mais fácil, certo? Falar mais fácil para você entender. Esse solo zonal é o seguinte, são solos que estão exatamente em cima da rocha-mãe que deu origem a eles, tá certo? A rocha-mãe fragmentou e virou aquela areia. Essa areia virou o que a gente vai chamar de solo. E essa areia ainda está no mesmo lugar onde ela fragmentou. Então, isso aí é uma região zonal. Agora, existem os solos azonais, certo? Ou intrazonais e tal. Então, vamos ver aqui. O intra está dizendo que é no meio, né? Meio termo. Então, vamos lá nos azonais. São solos jovens e pouco desenvolvidos. São encontrados em todas as latitudes e apresentam horizontes A e R. Formam-se em áreas serranas, montanhosas,
e aluviais, né? Solos desenvolvidos a partir de sedimentos que foram transportados e depositados em outro lugar, né? Então, nós temos esses aí, os azonais, nós temos esses solos aí, que são solos que se movimentaram, certo? A rocha-mãe, ela foi fragmentada, e esse material que ficou solto ali em cima dela, né, entre aspas, ficou solto em cima dela, se movimentou para outro lugar. Então, esse solo aí, você vai ter a rocha-mãe fragmentada, e se você pegar as características químicas dela, certo? Como se fosse o DNA dela e dessa rocha-mãe fragmentada em cima, se você olhar, não é da rocha-mãe que está imediatamente embaixo, entendeu? Esse material se moveu, né? Então, e depois os intrazonais. Esse tipo de solo sofre influência do relevo e do excesso ou deficiência de água ou de sais. Geralmente forma-se em condições de extrema umidade e salinidade. Intrazonais. Tá? Então, isso aqui, do jeito que o autor explica aqui, até que dá para entender bem, tá certo? E essa questão de movimentação, né? Zonais, né, em determinado lugar, depois azonais, ou seja, ele saiu da zona da sua formação. Aí depois, nós temos nessa sequência aqui, solos siltosos. São solos formados por partículas de pó extremamente pequenas, contudo, não possuem coesão com as argilas. Tá? Então, estradas feitas com solo siltoso formam barro na época de chuva e muito pó na época de seca. Esse tipo de solo é suscetível à erosão devido ao tamanho das partículas, facilmente removíveis. Então, preste atenção, esse solo aqui é aquele que eu falei para vocês, microgranulado. Grãos pequenos, quando ele está úmido, né, ele não vai deixar a água passar e filtrar e ir embora, ele vai se misturar com ela, vai virar barro. Na época da seca, fica seco demais, e aí esse pó que ele tem, que é microgranulado, vira poeira, né? Então, ele pode ser transportado aí através do vento, através da água, muito mais fácil. Por que disso? Porque ele é muito leve, ele pode ir embora através da enxurrada, ele pode ir embora com o vento, né? Se fosse um solo com uma areia grossa mesmo, ele não iria embora com essa facilidade, tá certo? Depois, neossolos ou litossolos são solos rasos, pouco desenvolvidos e que não apresentam alterações expressivas em relação ao material de origem. Ocorre principalmente em áreas de clima semiárido, já que esse tipo climático inibe a formação de solos profundos devido às limitações hídricas. Então, esse aí, né, litossolo, né? Lito vem de lítio mesmo, né, que é pedra, né? Então, esses solos aí, eles aparecem nas áreas desérticas, né, nas áreas mais secas, porque não tem aquele mundo de água lá, por exemplo, para fazer as enxurradas, para transportar esse material de um lugar para outro, tá certo? Então, a gente vai ver isso. Aí é o seguinte, nós estamos na página 46 aí, certo? E na próxima aula nós voltaremos a ela, né, falando sobre essas diferenciações aí, seguindo mais adiante, tá certo? Então, eu vou encerrar a nossa gravação por aqui e na próxima aula a gente continua, né? Agradeço aí a presença de todos, a atenção de todos e vou parar a gravação aqui, tá certo? Muito obrigado a todos.